Deixa eu te dar uma profecia enquanto você abre comigo no livro de Lucas, capítulo 11. E essa profecia é: esse próximo ano vai ser o seu melhor ano até agora. É boa, estou falando sério. Este próximo ano vai ser um ano de avivamento. Eu acredito que porque Israel está lutando nessa guerra física / espiritual, eu acredito que isso vai trazer paz ao Oriente Médio. Eu acredito que isso está separando as ovelhas dos bodes na igreja, que defenderão a Deus e apoiarão a nação de Israel. E eu acredito 100% que o Pai de todas as bênçãos, como em Gênesis 12, eu abençoarei aqueles que abençoarem Israel. Então este é o ano em que sua família será salva. Este é o ano de sinais, maravilhas e milagres. Este é um ano em que a riqueza dos ímpios vai ser colocada nas mãos dos justos, e este é o seu ano. Alguém diga amém. Então, assim, eu realmente senti o Senhor me guiando a ensinar algo que todo mundo já conhece, mas talvez olhe para isso de uma maneira um pouco diferente. Eu tinha que voltar a Lucas, mas deixe-me passar apenas por uma questão de tempo, porque quero ministrar as pessoas no final, então quero ir um pouco mais rápido. A Bíblia diz aqui que Jesus está andando com seus discípulos. E os discípulos dizem para Jesus: Senhor, nos ensine a como orar. Nos ensine a como orar, como João ensinou os seus discípulos. Agora, eu falei disso na semana passada, então vou reiterar apenas para chegarmos até aqui. E é que isso é uma coisa muito judaica. Os discípulos irem até o rabino deles e dizer: Rabino, nos ensine como você ora. Mas olhe para isso com os olhos de Jesus. Eles viram Jesus curar cegos. Eles viram Jesus tirar moedas de ouro da boca de peixes. Eles viram milagres acontecerem como nunca antes. Eles não disseram a Jesus: nos ensine a orar, porque eles eram judeus, eles oravam. Mas eles disseram: nos ensine como você ora. Porque quando você ora, milagres acontecem. Agora, de novo, isso é uma coisa muito judaica. E se você olhar para o que chamamos de oração do Senhor, é realmente uma cópia das orações judaicas chamada Kadish Hamadá. E existe uma certa base para isso. Quando nós aprendemos assim, isso realmente abre as portas do reino de Deus. Agora, uma coisa que os cristãos sempre disseram é que não devemos repetir palavras vazias, e outras palavras, não devemos apenas dizer palavras. Mas, na realidade, sabe que uma das coisas que eu pedi na semana passada é para vocês colocarem uma meta para o ano novo. E essa meta do ano novo é: antes de você fazer qualquer coisa de manhã, assim que você acordar, só comece com 5 minutos de oração. Só separe 5 minutos para orar. E um jeito bom de fazer isso é dizer estas palavras: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas você não apenas falar as palavras. Quando você declara isso, você está entendendo a revelação por trás dessas palavras. Agora, deixe-me repetir um pouco o que conversamos na semana passada, porque isso é muito importante. A Bíblia diz que a vida e a morte no poder da sua língua. Toda vez que você abre a sua boca, você está criando. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E isso é tão... Se você se lembrasse desse detalhe, isso mudaria sua vida para sempre. Você e eu fomos feitos à imagem de Deus. O que isso significa? Significa que quando Deus criou o mundo, Ele chamou este mundo à existência. E quando você fala, você está criando seu destino. Existe vida e existe morte no poder da sua língua. A Bíblia diz: guarde os seus lábios. Cuidado com o que você diz. Se você pensar sobre quando os espias chegaram para espionar aquela terra, todos eles viram a terra, alguns deles realmente entraram lá, alguns deles trouxeram frutas daquela terra. Mas 10 dos espiões voltaram dizendo: vocês não acreditam em quão grandes são os nossos inimigos.
nós nos vemos como gafanhotos e, portanto, eles também nos veem assim. E Deus diz: tão certo quanto eu vivo. Agora, quero que você preste atenção. Não tem uma declaração mais verdadeira em toda a palavra de Deus do que Deus é vivo. E ele é o alfa, o ômega, é o começo e o fim. Não há ninguém antes dele, não há ninguém depois dele. E ele diz: tão certo quanto eu vivo. Aquilo que você sussurrou em meus ouvidos, agora eu farei com você. Usei essa ilustração tantas vezes que ficou até velha, mas digamos que algo aconteça, o lugar onde você trabalha fecha, você volta para casa e diz: querida, perdi meu emprego, eles fecharam um negócio, não sei se vamos conseguir pagar a parcela da casa. Tão certo quanto eu vivo, aquilo que você acabou de falar, você acabou de criar. Ou você volta, como Josué e Caleb, e diz: sim, nós vimos o quão grande é o gigante, nós vimos o quão grande é o problema, mas maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa que esteja contra mim. Querida, nós vamos conseguir, Deus tem um emprego melhor, vou ganhar mais dinheiro do que jamais ganhei antes, tão certo quanto eu estou vivo. Sabe, me dá uma vontade de gritar quando eu ouço pessoas falando sobre como o inimigo é grande para eles. E o quão pequeno é o nosso Deus. É por isso que quando eles vieram a Jesus e disseram: Senhor, nos ensine a como orar. Jesus disse: quando você orar, ore a seu Pai. E já vamos entrar nisso, mas ele disse: louve ao nome dele. Agora, quando você se levantar pela manhã, sabe, me perdoe por reiterar isso, você já ouviu isso tantas vezes antes, de seus pés se tocarem o chão, antes de começar a sua jornada física. Dizemos Modé Anim: Pai, eu te louvo. Antes de começar, antes de fazer café, antes de fazer uma torrada, antes de ligar as más notícias, comece com as boas notícias. E o adore pelo que ele vai fazer por você neste dia. Amém? Falamos sobre isso na semana passada. Entramos na sua corte, passamos pelos seus portões com louvor e ações de graça. Pense que eles estão vindo para o templo e é aqui que o poder de Deus será liberado. E Deus disse para nós entrarmos ali. Nós não passarmos aqueles portões dizendo: oh meu Deus, você acredita nisso? Eu não acredito. Não, você tem que entrar dizendo: que Deus poderoso nós servimos. Que Deus poderoso nós servimos. É só uma observação sobre o que eu falei na semana passada. No caminho até o templo, no caminho até o tabernáculo, tinham 13 portões. Por que 13 portões? 12 eram para as 12 tribos. Cada tribo tinha o seu próprio portão. Mas por que o 13º portão? Porque os últimos dias, os olhos dos gentios estarão abertos. E tem um portão só para você e eu entrarmos no Santo dos Santos e recebermos o poder milagroso de Deus. Amém? Então nós iniciamos nosso dia. Não começamos nossa oração reclamando, começamos nossa oração dando louvor a Deus. Adorando a Deus, dando a Deus todo o louvor e toda a glória. Sabe, na oração hebraica, Kadish diz que nós engrandecemos e santificamos o grande nome do Senhor. Então é exatamente isso que Jesus está nos falando para fazer. É um modelo para a nossa oração. Ele disse: eu quero que você engrandeça, eu quero que você louve e eu quero que você glorifique o nome do Senhor. E ele começa dizendo que quando você orar, fale Pai Nosso. Eu quero que você pense nos nomes do nosso Pai. A Bíblia diz que ele é Jeová Jiré, o provedor. Ele é Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa vitória. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas por que isso é importante? Preste atenção nisso, não é só uma coisa de crente, porque isso é tão importante. Bom, você vai falar com Deus sobre o seu casamento. Você vai falar com Deus sobre a sua saúde. Vai falar com Deus sobre suas finanças. Você vai falar com Deus sobre os seus filhos.
E então, em vez de começar só dizendo, Deus, eu tenho esse problema, eu tenho que começar louvando o nome dele. Você é Jeová Jiré, meu provedor. Você é Deus que me cura. Você é, preste atenção, você é o Deus Todo-Poderoso. Não só um Deus poderoso, não um Deus pouco poderoso, não um Deus mais ou menos poderoso. Você é o Deus Todo-Poderoso. Você é minha vitória. E então você inicia a oração com louvor e com gratidão. Agora observe, porque isso é tão importante, porque isso é tão crucial. Lá em Mateus 9, 29, sabe, ontem no seminário de oração que tivemos ontem, conversamos sobre a mulher que tocou a bainha da borda da túnica de Jesus. E Jairo viu isso e eles foram até Jairo e disseram, não incomode o rabino, sua filha está morta. Mas Jairo acabou de ver um milagre dessa mulher que teve esse problema por 12 anos. Ele viu o milagre. Jesus entra no quarto onde a filha de Jairo está e todo mundo está chorando e lamentando. E Jesus diz essas palavras. Ele está falando sobre o poder da língua. Jesus diz, ela não está morta. Ela só está dormindo. E a Bíblia diz que as pessoas ao redor riram dele. E ele as expulsou daquele lugar. Na verdade, eu falei sobre isso ontem e eu preciso acrescentar isso. Ele não deixou nem os discípulos entrarem. Porque não estamos falando sobre orar por um novo emprego. Não estamos falando sobre orar por algo pequeno. Estamos falando de alguém que está morta e que precisa ressuscitar. Então Jesus nos dá um ótimo exemplo. Ele diz, vocês ficam aí fora, vocês ainda não chegaram a este nível. Então preste atenção com quem entra em concordância com você. Sabe, quando enfrentamos alguma coisa dentro da nossa família, não contamos isso para todo mundo. Procuramos aqueles que dizem, sabe de uma coisa, ela não só está morta, quer dizer, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E você tem que procurar por elas, porque a Bíblia diz que se 2 ou mais concordarem em algo, então você encontra alguém e diz, sabe, eu acabei de receber essa notícia, e ele diz, sim, isso aconteceu comigo também, eu perdi tudo. Você não quer essa pessoa concordando com você. Você quer alguém que diga, sabe, isso aconteceu comigo, mas para mim foi como um milagre, como se Deus tivesse tirado uma moeda de ouro da boca de um peixe. E digo mais, meu Deus não faz acepção de pessoas. E se Ele pode fazer isso por mim, Ele vai fazer isso por você. Vamos entrar em acordo. Então não é só porque alguém tem uma Bíblia ou está sentado no banco da igreja que nós devemos entrar em acordo com ela. Ok? Agora, logo depois que essa garotinha ressuscita dos mortos, Jesus está saindo e 2 homens cegos vêm até ele e dizem, Jesus, tenha piedade de nós. E Jesus olha para eles, quantos aqui sabem que Jesus sabe de tudo? Ele sabe de tudo. Ele olha para eles e diz, o que vocês querem? Porque ele quer que eles peçam, igual ao cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, Jesus! Todo mundo disse, fica quieto, não incomode o rabino. Mas o cego Bartimeu disse, essa é a minha chance. Jesus! Jesus para. Eu amo isso sobre a oração. Ele vai parar e vai dizer, traga-o para mim. E ele pergunta, Bartimeu, o que você quer? Veja bem, ele quer que nós peçamos para ele. E nós não pedimos porque é tão simples, não é mesmo? E então esses 2 homens cegos vêm a ele e ele pergunta, o que vocês querem? Nós queremos ver. Nós ouvimos sobre o que você fez pela filha de Jairo. Nós queremos ver. E o que Jesus disse? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, nós cremos. E ele disse, de acordo com a sua fé, seja feito a você. Veja bem, a sua fé é o músculo do Espírito Santo. E, infelizmente, muitos cristãos se parecem mais com o Mr. Bean em vez de o Arnold Schwarzenegger. De acordo com a sua fé. Agora, preste atenção. Eu estou te contando algo que vai mudar a sua vida. Nós passamos pelos portões, entramos na vontade dele,
por meio de louvor e gratidão. Você é Jeová Jiré, você é o grande eu sou. Senhor, obrigado por sua cura, obrigado por curar a Atis. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus que tira uma moeda da boca de um peixe. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Senhor, eu te agradeço pelo meu novo emprego. Te agradeço porque esse ano minha família vai ser salva. Meus filhos vão começar a servir a Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque vão começar a acontecer milagres nessa casa. Você entra naquilo que Ele já é através do louvor e da ação de graças. Mas olhe isso, preste atenção. Por que Deus nos manda falar isso? Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. É literalmente sobre um ouvido interno. Você já ouviu um cantor que vai tentando entrar em harmonia com alguém e ele coloca o dedo no ouvido para que ele possa se ouvir? Para que quando ele se ouvir, ele possa entrar em harmonia com outra voz. Quando você começa dizendo quem Deus é, louvando antes mesmo de ver, agradecendo antes de sentir, você está entrando em harmonia com o que Deus já disse sobre você e você entra na realidade do que Ele já fez por você, através de louvor e ação de graças. Alguém tem que gritar um amém. Você é Jeová Jiré, você é Jeová Nissi. Ele não é o grande eu fui. Ele não é o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. E tudo o que temos que fazer é começar a louvar a Ele e nós podemos experimentar tudo o que Ele é. Amém? Agora olhe para a próxima parte. É aqui que alguns de vocês vão ficar chateados, mas eu não me importo. Ele diz, quando você orar, diga, Pai Nosso, certo? Agora, eles chegaram até Jesus e disseram, Senhor, quando você ora, milagres acontecem. Ensina-nos como orar. Queremos ver milagres em nossas vidas. Então ele diz, tudo bem. Estão prestando atenção? Vou mostrar como fazer isso. Estão prontos? Ok, estamos. Quando você orar, diga, Pai. Tudo bem, agora vocês tentam. Senhor Jesus, não, para. Sabe, alguns anos atrás eu consegui minha licença de porte de arma. E nós fomos ao clube de tiro, estávamos eu, 2 garotas e outro cara. E estávamos tirando a licença para portar uma arma. Então, caso você tente sequestrar meu carro, saiba que eu estou armado até os dentes. Então estávamos no clube e o rapaz foi dar uma aula e ele nos levou lá e disse, tudo bem, suba aqui. E tinha alvos na nossa frente e ele parou. Tudo bem, começamos a atirar e ele disse, parem, abaixem as armas e recuem. E ele disse para o rapaz do meu lado, Senhor, você está colocando as balas ao contrário. E eu acho que é isso que Deus tem que pensar toda vez que a maioria dos cristãos oramos. Eles disseram, Senhor, nos ensine como orar. E ele disse, ok, preste atenção. Ouça o que eu estou dizendo. Quer aprender como orar e ver milagres? Sim. Quando você orar, diga Pai, ok? Agora tente. Senhor Jesus, não, dê um passo para trás, você está colocando as balas ao contrário. Mas é isso que a maioria de nós faz. Eles disseram, Jesus, nos ajude, Jesus. E Jesus diz, está consumado. Eu já fiz isso. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no Santo dos Santos? O véu, a cortina, foi rasgada de cima a baixo. E é isso que é importante. Não foi rasgada pelos homens, foi rasgada por Deus. Por quê? Para que você e eu possamos ir com ousadia diante do trono de Deus. Agora, nós não poderíamos ir até lá se Jesus não tivesse pago o preço para nós fazermos isso. Mas Jesus não está no trono. Essa é a parte que as pessoas dizem, isso é uma heresia. Você sabia que tem mais de 100 escrituras na Bíblia, Novo e Antigo Testamento, falando sobre o Messias sentado à direita do Pai? Quando Jesus morreu na cruz, a entrada para o trono de Deus foi aberta para toda a humanidade. E é por isso que Jesus disse, vá com ousadia.
diante do trono de Deus. Se você fosse ler, e eu não vou gastar tempo lendo, mas leia João 16. Jesus diz, desde aquele dia, eu não vou mais até o Pai por você. Você vai até o Pai. Você mesmo vai diante do trono de Deus. Ele está à direita intercedendo por cada um de nós. Ele é a porta. Ninguém vai até o Pai, até a sala do trono, exceto através dele. Ele está sendo a porta, mas não pare na porta. Continue andando até receber tudo aquilo que Jesus pagou integralmente por nós, para que possamos ir com ousadia até o trono do nosso Pai. É por isso que Jesus está dizendo, quando você orar, diga, Pai, sabe, eu aprendi isso e eu sei. E todo mundo sabe que ensinamos as raízes judaicas do cristianismo. Mas eu aprendi isso quando nós estávamos pastoreando em Portland, anos antes de começar a estudar as raízes judaicas. Um dos patriarcas da organização Foursquare veio conversar conosco. Ele é um estudioso brilhante, já está com o Senhor há muitos anos. E nós estávamos sentados no meu escritório antes de sairmos porque ele ia pregar e ele disse, sabe por que os cristãos não têm suas orações respondidas? E eu disse, não, Senhor, por quê? Porque eles oram a Jesus. Ele disse, Jesus já pagou o preço para que nós possamos ir diante do trono de Deus. Ele está intercedendo. Você tem, imagine Deus sendo o juiz da sua vida. Ele está sentado no trono, ele está sentado na cadeira do juiz. Jesus está à sua direita. O diabo está aqui acusando os irmãos, dizendo, eles não merecem prosperar, eles não merecem um novo emprego, eles não merecem ter a sua casa, eles não merecem isso, não merecem aquilo. E Jesus está lá dizendo, eles merecem sim, porque o meu sangue pagou o preço por isso. E estes são os meus filhos, eles foram adotados pela minha família. Eles têm o direito. E o diabo diz, você não merece isso, você não merece aquilo. Sabe de uma coisa? Nós merecemos sim. Não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa do que ele fez. Ele pagou esse preço integralmente e agora temos acesso ao Pai. Não peço a Jesus para nos curar, eu o louvo pela cura. Eu não peço a Jesus para ser Jeová Jiré, eu o louvo por ser Jeová Jiré. Eu não peço a Jesus para ser a minha vitória, eu o louvo por ser a minha vitória e eu entro no que ele já é. Sabe, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tudo o que Deus vai fazer por você já está feito. Eu vou dizer isso de novo. Tudo que Deus vai fazer por você e a sua família já está feito. Tudo que nós precisamos fazer é louvá-lo, por isso entramos em tudo isso através do louvor e da gratidão. Ele disse, quando você orar, diga Pai Nosso. Sabe, ele é Jeová Jiré. Ele é Jeová Nissi, ele é El Shaddai, ele é todas essas coisas. Mas sabe o que ele diz para você e eu? Só me chame de Pai. Sabe, eu não sei se isso é uma verdade, mas eu imagino que quando o presidente Trump era o presidente Trump e seus filhos iam vê-lo, eles não falavam Senhor Presidente. Eu acredito que eles falavam Pai. Para as outras pessoas, ele é o Senhor Presidente. E se Deus quiser, ele será o Senhor Presidente mais uma vez. Se Deus quiser. Eu não posso dizer em quem votar, mas se você for um cristão, se Deus quiser, então olhamos para Deus assentado no trono, olhamos para esse Deus todo-poderoso e incrível. E ele diz, eu quero que você me chame de Pai. Porque é um prazer para o seu Pai. É um prazer para o seu Pai te dar o reino. Agora, sabe, quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei, o maior exemplo de como Deus é encontrado em Lucas 15. Abra comigo só por um momento. Eu sei que é muito difícil para as pessoas na igreja hoje em dia abrirem suas Bíblias, mas eu ia parafrasear, mas eu pensei que isso é importante demais. Lucas capítulo 15, versículo 11. No cristianismo, chamamos isso de história do filho pródigo. Mas se você realmente ler o conteúdo aqui, não é sobre o filho como a figura central, mas sim como o pai. Agora, algumas das traduções começam assim, no versículo 11. E então ele disse, um certo homem tinha 2 filhos.
Mas eu gosto das traduções quando diz que um pai tinha 2 filhos. Agora, vamos para a história. Ele disse, então, um certo pai tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai, pai, me dê essa porção de bens que cabe a mim. E então ele dividiu com ele o seu sustento. Agora, aqui temos a história de um filho rebelde, que ele vai até o pai e diz, sabe, eu agradeço por tudo que você fez por mim, mas agora eu quero ir embora daqui, eu vou viver a minha própria vida. Ele era um filho ingrato. Não muitos dias depois, o filho mais novo fez suas malas e viajou para o país distante, onde desperdiçou o seu dinheiro com uma vida desgraçada. Nós podemos olhar para isso como alguém que conheceu o Senhor, alguém que foi embora e desperdiçou tudo. Mas quando ele gastou tudo, surgiu uma grande fome na terra e ele começou a passar necessidade. Em outras palavras, está começando a colher o que semeou, certo? Você vai sair e viver para o diabo? O diabo vai fazer você pagar. E então ele foi e se juntou a um cidadão daquele país que o mandou para um campo para alimentar os porcos. Agora, aqui está um bom menino judeu. Ele não só se afastou de Deus ou do cristianismo, mas ele se uniu a alguém que não estava servindo a Deus. E vemos isso aqui, e ele se rebaixou tanto que agora ele está alimentando porcos, certo? E ele, com prazer, eu escrevi tanta coisa na minha Bíblia que não estou conseguindo ler. Com prazer o quê? Encheu o seu estômago de vargens que o porco comia. E ninguém lhe dava nada. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu estou comendo o lixo do mundo. Mas quando ele caiu em si mesmo, quando acordou, sabe, eu acredito que isso é o que vai acontecer ao redor do mundo. Eu acredito que tem um grande avivamento a caminho. Preparem-se, vamos preparar todo mundo. Então comece a testemunhar as pessoas, contando às pessoas, compartilhando. Mas quando ele caiu em si mesmo, eu amei isso. Ele disse, quantos dos empregados do meu pai têm pão suficiente e com fartura, e enquanto eu morro de fome? Veja bem, há uma tremenda revelação aqui. Quando ele diz, ele cai em si e diz, quantos servos na casa do meu pai é um homem tão bom, e ele garante que seus servos tenham mais que o suficiente. Nosso pai não é o El, não dá mais. Nosso pai é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja bem, quando nós recobramos o juízo, nós entendemos isso. E enquanto eu morro de fome, eu vou me lembrar e eu irei para o meu pai. E direi a meu pai, eu pequei contra os céus e diante do Senhor. Eu quero que você perceba quantas vezes ele diz, meu pai, meu pai, meu pai. E ele diz, eu pequei contra os céus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Ele está dizendo isso para si mesmo, e isso é o que eu vou dizer. Faça de mim um de seus empregados. Sabe, Deus, eu estraguei tudo isso, Senhor, eu só, apenas puna-me. Mas não é assim que o nosso Deus age. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.